Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Clínica Podcast, um espaço onde a gente conversa com profissionais para aprender um pouco do que a faculdade não nos ensina. Eu sou a Gabriela Lopes, host do podcast, sou estudante de medicina e hoje eu tô aqui com uma presença ilustre aqui, a Elaine, que ela é planejadora financeira, né? Exato, exatamente. O currículo dela é tão extenso que eu até escrevi, gente, eu vou ler para vocês. A Elaine ela é formada em administração, tem MBA em gestão de pessoas, liderança e produtividade pela PUC. Ela é certificada pela Ambima como especialista em investimentos. Ela atuou em grandes instituições como Itaú, XP e Santander. E hoje ela desenvolve um trabalho lindo com médicos, profissionais da saúde, e ela ajuda eles a organizarem as suas finanças. Exatamente isso. É um prazer ter você hoje aqui com a gente, Obrigada, Elaine. Gabi. Eu também estou tão feliz e agradecida que você não tem noção. Bom, gente, para quem está assistindo, né, muito prazer. Como a Gabi falou, me chamo Elaine Correia. E eu, de fato, trabalhei, né, mais de 25 anos de experiência em mercado financeiro. E no meu último estágio de mercado, quando eu decidi empreender, porque eu saí do CLT, né, eu trabalhei nessas instituições, justamente porque houve uma demanda, na época, de mulheres me buscando para poder fazer gestão financeira. Sim. Mulheres que tinham ali uma não deficiência, talvez, né? Podemos dizer, um desafio de lidar com as finanças. Porque, estruturalmente falando, nós somos pessoas que fomos criadas desde a época do Neandertal, né? Que o homem saía para caçar e a gente ficava em casa cuidando das coisas, né? Isso a gente vai trazendo de gerações em gerações. E aí tudo começou, essa ideia de começar a atender mulheres, por conta que na última instituição que eu estive, eu atendi 4 mulheres que eram muito bem casadas, 2 delas tinham filhos, os maridos super bem-sucedidos, ganhavam ali uma renda de 150 mil, 200 mil reais por mês. E aquela história, fica em casa cuidando, né, da família, que eu cuido do patrimônio. E aí houve uma separação conjugal, né? E houve uma traição nos 2 casos conjugal e essas mulheres tiveram que lidar, além da traição conjugal, tiveram que lidar com a traição financeira. Né? Por quê? Porque elas se viram, de repente, tendo que brigar por pensões de 6 mil reais, no qual 6 mil era o valor que elas gastavam no supermercado. Né? E aquilo causou muito sofrimento. E outros 2 casos que eu peguei também, que foi da área de saúde dos maridos, um faleceu, né, 48 anos, faleceu num acidente de trânsito, deixou, né, a esposa com 3 filhos, e quando ela pegou a herança, pegou o seguro de vida, ela estava com 4 milhões na mão e não sabia pagar uma conta de luz. Veio me procurar. E o quarto caso foi também o marido provedor, né, da família. A esposa trabalhava, mas o salário dela bem menor. E aí o que aconteceu? Ele teve um AVC. E eles não construíram esse patrimônio de forma sustentável e eficiente. E aí tiveram que começar a dilapidar o patrimônio para cuidar dele em casa. Porque além dele ser a maior renda, ele deixar de gerar renda, porque estava doente, ficou com sequelas, ele ainda... esses serviços são muito caros, né? Então, ela teve que começar a dilapidar o patrimônio. E uma pergunta. Com todas essas suas experiências, né, desses clientes, o que você acha? Por que os profissionais da saúde, as mulheres, por que eles têm tanto esse problema com essas dívidas, com essa falta de planejamento financeiro? Bom, primeiro ponto é porque não se tem essa disciplina na faculdade, né? As pessoas que se formam numa faculdade de medicina saem médicos, né? Não saem gestores, não saem administradores. E não é que não saiba lidar com números, assim, todo mundo sabe fazer contas, né? A gente sabe fazer 2 e 2 são 4, 10 e 10 é 20, que você tem que gastar menos do que você ganha, você também sabe. Então, o que falta é gestão administrativa financeira. Gestão do trabalho versus pessoa física e jurídica, eu digo, né? Por quê? Uma pessoa que se forma médica... vai trabalhar e quando ela ganha o dinheiro, né, do esforço dela... Aquela ilusão também, né? Isso, que assim, olha, uma pessoa que ganha 60 mil reais, os 60 mil é meu. Não é. 60 mil é da sua força de trabalho. Essa força de trabalho, ela precisa ser protegida e bem gerida
né? Esse custo fixo, o custo variável da força de trabalho tem que ser bem gerido. Por quê? Porque senão a sua pessoa física ela fica defasada. E aí vamos pegar um exemplo, Gabi, de um médico que ganha 60 mil reais por mês. Tá. Né? Ele ganha 60 mil e aí ele tem na cabeça quanto que ele pode gastar quando ele vai escolher um sapato, uma bolsa, um carro, uma viagem, um jantar, um restaurante. Ele tem na mente dele gravado 60 mil. Mas, na verdade, não é 60 mil. É 60 mil menos o que ele gasta com a força de trabalho dele. Uhum. E aí eu já peguei casos que o custo para ele manter o trabalho dele era tão alto, uma renda de 60 mil, que quando a gente ia ver quanto que sobrava para a pessoa física, onde eram as tomadas de decisões para viajar, para fazer as coisas, era 25 mil reais. Nossa. Porque os custos aqui eram muito altos, ele não se dá conta que esses custos são altos, sobra menos para ele gastar, Sim. que de 60 para 25, né? É diferente. Exatamente. Então, assim, ele não tem a gestão da parte PJ dele, que ele não tem a noção que isso é PJ, porque ele acha que é tudo dele, né? E aí compromete a pessoa física. Você acha que isso tem a ver com aquela ilusão da medicina? Que, vou fazer medicina, minha vida vai se resolver, vou ficar milionário, não preciso me organizar. O que você acha, assim? Muitos vêm de família, né? O pai é médico, o avô é médico e vai seguindo a carreira. Outros têm esse pensamento, né? Tenho duas questões para falar para você. Uma é que, se você pegar qualquer pesquisa, vocês podem pesquisar, você vai ver que a renda do médico, ao longo dos anos, tem caído. Sim. Então, o médico que sai residente, ele não ganha a mesma coisa que um médico há 15, 20 anos que saía residente na mesma situação. Então, o mercado está meio saturado, né? Tá saturado por conta de muitas faculdades, né? De medicina. Inclusive, recentemente, eu tenho ouvido muito falar de uma prova que eles estão querendo aplicar aos médicos. Você ouviu dizer, Gabi? Sim, vai ter a OAB da medicina, exatamente, a OAB da medicina. Justamente por isso. Né? As pessoas, às vezes, o que dá a impressão, quando você fala, né, dessa questão de, será que é porque vai ganhar muito dinheiro e tal? Foca muito no financeiro, mas não foca no amor à profissão, sim. no amor da entrega. Por quê? Porque que ele realmente tem... a medicina né? Que é sobre as pessoas, exatamente, não sobre faturamento. É cuidar de pessoas. Você tem alguma dica para os estudantes, para eles começarem... eu digo por mim mesmo, porque eu já me peguei pensando assim... meu primeiro plantão, sei lá, média do plantão, R$1.000. Nossa, meu primeiro plantão... Acho que já tenho uma lista lá. Quando eu receber meu primeiro plantão, vou comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você tem alguma dica para nós, estudantes, pra gente não fazer isso? Nossa, que pergunta linda, assim. Gente, para quem tá assistindo, o meu sonho, de verdade, o meu sonho, eu ainda vou conseguir, é ter uma disciplina no 6º semestre da faculdade para ensinar os estudantes. Esse é meu sonho e eu tô correndo atrás disso. Sim. Quando você se forma... né? Você tem uma vida inteira pela frente para pensar. O que você tem que fazer? A primeira coisa, todo o recurso que você ganha, você tem que separar esse recurso para fazer a gestão de risco da sua carreira. Essa é a primeira dica que eu dou. E você tem que também guardar um recurso para se desenvolver profissionalmente. Porque não é exato, porque não é, você não vai sair da faculdade, né, como clínica geral. Você vai querer conseguir uma especialidade. E a medicina, como tudo, né? O mundo evolui, a medicina está evoluindo, assim, horrores. Sim. E é uma profissão que você tem que constantemente estar participando de congressos, se atualizar. E isso é dinheiro, né? E esse dinheiro que você despende é um investimento. Então, tudo que você reservar para isso, para essas escolhas... você tem que ter na sua cabeça que isso precisa retornar para você. Tem algo que eu digo que os estudantes possam fazer durante a faculdade para se preparar para esse momento de, me formei, peguei meu CRM. Tem gente que consegue, né, no dia seguinte que tirou o CRM já pegar um plantão, tem gente que demora um pouquinho mais, mas não é nem esse mérito de poder já se preparar durante a faculdade, estudar alguma coisa, tem alguma... Não sei muito como seria o termo. Né? Olha, eu sempre digo, né? Tem uma frase do Benjamin Franklin que ele fala que o maior investimento é o conhecimento.
Sim. É o que vai te dar maiores retornos. Então, assim, buscar informação. Ou, se você não tem muito tempo, ou se você quer investir melhor, busque por mentorias, por pessoas que você tem, inclusive, recomendações, que você... porque hoje é o seguinte, o que a gente fica muito preso? Preso não, né? Ligado. A gurus de internet. Ah, sim. Né? Tomar muito cuidado com isso. Então, quem você for buscar, que seja de fato especializado na área médica, isso é uma dica bacana. Por quê? Porque a pessoa que vai te atender aos médicos, tem que saber qual que é a rotina deles, tem que saber como que é a vida deles, tem que saber como que é o plantão, tem que saber quais são as dores, os gargalos. Também tem os valores, né? Os impostos. Exatamente, Tem toda essa questão contábil, exatamente. Né, então, a gente está falando aí de planejamento. Olha só, vou contar um case aqui para até elucidar essa sua pergunta. Tá bom. Esse médico, ele pensa que é o quanto a gente ganha. Gente, não é. Gente, vocês que estão me assistindo, não é o quanto você ganha, e é o como você administra. Por quê? Existem médicos, né? E não só médicos, pessoas, talvez seja a cultura brasileira, de que acha que é o quanto. E aí a pessoa começa a gastar, se vê ali ou não sobra nada, ou endividado, o que a pessoa vai fazer? Plantão. E assim, não adianta, ela pode ganhar o dinheiro do mundo, ela pode trabalhar nos melhores hospitais do mundo. Se ela não estiver preparada para receber esse recurso, vai Tudo bagunçar. se baseia na mentalidade. Pode ser 50 mil, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão, que ela precisa estar preparada. Então, eu digo que finanças é muito mais comportamento do que números. Para começar mesmo, você tem que entender quem é você. O autoconhecimento ajuda em qualquer área da vida. Como que foi, né, a sua infância com dinheiro? Como que seus pais lidavam com dinheiro? Sim. Como que era? Você era do tipo de criança que passava no supermercado e falava, mãe, compra aquilo lá para mim. A mãe falava, na volta a gente passa, e nunca comprava. Isso inconscientemente, né, na sua vida, você vai colocando lá que você não tem liberdade de escolha. Não é que a criança saiba, ela não sabe. Mas é inconsciente. Mas né? é inconsciente, exatamente. Tudo se resume à mentalidade, viu, exatamente, gente? Tudo. Exatamente. Então, é inconsciente. E aí, quando eu entro na vida adulta, e aí eu começo a estudar aquele glamour da medicina, porque... né, as pessoas, quem é médico é glamuroso. Assim, né, na cabeça das pessoas. Então, aí eu tenho a liberdade que a minha mãe não deixava quando eu era infância. E aí você começa a tomar ali ações de que eu preciso, agora eu sou livre, agora eu vou gastar. Um outro exemplo que eu te dou é a questão do não merecimento. Né? Você, às vezes, na infância, escuta, você não merece o melhor carro, você não merece o melhor doce, você não merece sei lá, melhor brinquedo. Na vida adulta, quando você tem dinheiro na mão, que o seu trabalho, que o seu esforço de anos, né, te proporcionou, você fala, agora eu mereço. E aí eu vou gastar como se não houvesse amanhã, porque eu estudei demais, eu mereço. Né? Então, tem que entender esse lado emocional, que ele é muito forte, anda muito junto. Sim. De novo, finanças é muito mais comportamento do que números. E aí, depois, buscar o conhecimento aliado ao recurso que vai entrar. Tá? Se você é médico que está me ouvindo agora, você tem um CNPJ e que você está ali nessa ciranda, né, da corrida dos ratos, como diz o Roberto Kiyosaki no livro Pai Rico e Pai Pobre, né, andando na corrida dos ratos, tente parar e analisar o que está por trás desse sentimento de você estar onde está. E olha, de novo, não é o quanto, vou repetir essa frase 1000 vezes se me perguntarem, porque não é o quanto você ganha, é o como você administra. Ok? Então, eu acho que essas são as melhores dicas. Buscar conhecimento nunca é demais. Você acha que tem alguma forma de nós, estudantes, construirmos alguma forma de patrimônio, digo, para ter algum capital durante a faculdade ou residência? Porque a residência recebe uma bolsa, né? Mas não chega ao nível de um salário médico. Você tem alguma dica de como nós, estudantes, podemos construir esse patrimônio para a gente já engatar na vida médica, digamos assim, já meio encaminhados financeiramente? Sim.
Na verdade, eu acho que não só médico, acho que todo ser humano tem que ter uma reserva. Porque assim, a gente está falando do quê? De dinheiro. Sim. Certo? E a gente está falando o quê? Quais as benevolências ou os males que esse dinheiro, a falta desse dinheiro pode causar. Então, a dica é simples. Vocês precisam, né? As pessoas precisam ter uma reserva de emergência. Uma reserva que você coloca ali, que você pode mexer a qualquer momento. E a dica que eu dou, aí porque isso vai depender de pessoa para pessoa, porque tem estudantes de medicina que a família investe. Né? Tem Sim. aqueles que estão ali estudando porque é um sonho e que a família muitas vezes não tem condição e faz de tudo, sei lá, vou devagar aqui nas ideias, pode ser que eu esteja errada, mas que faz brigadeiro para manter ali, né, uma forma de renda. Tem vários tipos. Né? Então, assim, qualquer fonte de renda que você tenha, você pense na reserva de emergência. Ok? E não fique dependendo das pessoas, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de alguma coisa. Não, comece a construir a sua carreira olhando para você, né? Atrás, e aí quando você começar, você já vai estar habituado, porque nós somos seres que nós precisamos de hábitos, sim. né? Os hábitos, eles são bons ou ruins. Então, você precisa adquirir hábitos bons já no comecinho da faculdade, para que quando você estiver ali no dia a dia... Já não caia naquela ilusão de que o médico já começa certinho. Pode gastar todo o dinheiro. Exatamente. Você acha que a classe médica, no geral, ou a classe profissional da saúde, tem vergonha de falar, oi, estou endividado, me ajude, estou com problemas financeiros, não sei lidar com o meu dinheiro, me ajude? Como que você acha que isso acontece e como que você lida com os seus clientes? Vamos lá. Vou pegar vou te parafrasear. Né? Você disse para mim, e eu concordo, de que as pessoas têm a ilusão que a medicina vai vai enriquecer milionário. Vai. Não só a medicina, como qualquer profissão, desde que você saiba gerir o dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo. Sim. Certo? Então, Gente, eu vou parar um pouco para vocês fazerem. Faz a pergunta de novo. Depois corta, né? Depois arruma. Você acha que muitos médicos ou profissionais da saúde têm vergonha de falar que estão endividados ou que não sabem lidar com o próprio dinheiro? Como que você lida com isso com seus clientes? Sim. Sim, te parafraseando, né? A gente fala que médico, né, para ficar rico. Assim, ninguém quer ser fracassado. Sim. Né? Todo mundo, independente do que faça, queremos ser bem-sucedidos, né? O que eu percebo, na verdade, é que assim, as pessoas, e aí vai o recado para você que está na faculdade, que está iniciando, as pessoas que chegam para mim, Gabi, elas já estão bagunçadas. E eu vou fazer até uma analogia com a medicina. Por quê? Porque se eu mantenho um tipo de tratamento preventivo, o custo financeiro, emocional é muito menor. No financeiro também. Então, para você que está me assistindo, você que está fazendo a faculdade, que está ali no último semestre, ou durante também, esteja preparado, tá? Por quê? Diante desse glamour que você traz, quando o residente ele se forma, ele vai para uma clínica, ele vai para um hospital, e muitas vezes de médicos que já estão lá, que já têm uma carreira consolidada durante um período, concorda? Sim. E aí o que a pessoa fala? Vamos nos melhores restaurantes? Eu vou. Como que eu não vou, né? Ser aceito num ciclo social. Então, esse tipo de consumo também vem do emocional. Porque muitas vezes a gente consome com medo de não ser aceito num ciclo social. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Faz muito. Inclusive, eu vejo isso muito na faculdade. E você vai em tal festa que custa R$500 a entrada? E como você vai falar que não, você vai não falar, vai? Não vou ficar sozinho em casa, enquanto todo mundo tá na festa. E aí você vai na festa de R$500, sabendo que aqueles R$500 pode fazer falta por algum consumo, até mesmo pro seu desenvolvimento. Nem sendo de festa, ou, né, foi só um exemplo, nem sei quanto que custa as festas, mas questão exatamente disso, de se você se aceita, se todo mundo vai, aí só você não vai, né, as pessoas têm isso. E aí eu sempre falo que essa minha tomada de decisão foi trazer também, porque assim, o que é um mentor? O mentor é aquela pessoa que, além de ter a técnica, tem as frustrações também. Ela vai dividir com vocês
as benevolências, mas as derrotas também. Porque a gente aprende quando? Quando a gente erra. Sofre, quando a gente erra. Ninguém aprende no amor, né? Seria ótimo, mas não é. E aí o mentor vai fazer isso, vai fazer essa troca, né? E aí eu vou trazer para você por que eu tomei essa decisão. Justamente para compartilhar os desafios que eu enfrentei quando eu estava no banco. Eu não sou médica. Trabalhei mais de 25 anos, mais de 20 anos, mais de 25, 27 anos, para ser mais precisa, no mercado financeiro. E quando eu trabalhei numa grande instituição financeira, onde lá a gente vivia o mundo da capa da revista Caras, né, porque era a diretoria de investimentos, né, do banco no qual eu trabalhava, que é o maior banco da América Latina, no maior segmento de alta renda. Se você não tivesse uma bolsa da Vitor Hugo, Louis Vuitton, na hora do almoço, ou não tivesse feito uma viagem para a Europa, para Disney, Fica mal visto, né? Você não tinha assunto para conversar na hora, né, na hora do almoço. E aí o que acontecia? Nós que éramos bancários, ou para quem é bancário, chegava lá e falava, nossa, crédito para funcionário. E a gente tinha tudo, assim, abria o notebook para bater o ponto, o dinheiro estava lá, piscando pra gente, taxa para funcionário, empréstimo consignado para funcionário. E a gente se deixava seduzir. Eu vou te dizer que eu me deixei a seduzir por esse endomarketing, né? Se já não bastasse o marketing fora. E aí a gente contratava para poder fazer a viagem para a Europa, para poder trocar de carro e ter o carro do ano. Tudo para participar, né? Do ciclo social. Sim. E aí você acaba entrando ali naquele ciclo, porque você quer ser aceita no ciclo. E aí foge o seu propósito. Porque o seu propósito é estar na faculdade, se formar, para aí sim se planejar para ter sucesso. E qual que é o propósito da vida? Você ter sucesso profissional para que você tenha uma aposentadoria tranquila. Então, a gente trabalha para o dinheiro, para que no final... O dinheiro trabalhe para a gente. Para nós, exatamente. Sim. Essa é a ideia. Essa questão, a gente falou, né? Tem do comportamento, questões da infância, que influenciam muito. A inteligência emocional, ela influencia muito também na questão dos gastos, né? Eu digo, esses dias eu vi, perto da minha faculdade, eu estava lá e acho que era uma geolocalização de um anúncio da Audi. E tava lá, desconto de 20% para médicos. Eu falei, nossa, eu vou ser médica. Já tô vendo daqui 4 anos, minha Audi com 20% de desconto. Mas você vai ter Audi. Só que com o planejamento certo, pessoal. Exato. Se não planejar, gente, vocês não terão a Audi. Pelo contrário, vocês terão um oficial de justiça batendo na casa de vocês. E eu tô falando isso, pessoal, porque eu atendi médicas assim, com oficial de justiça batendo. Ela tinha um Civic 0 na época, acho que isso faz mais ou menos uns 2 anos. E ela, desesperada, entrou em contato, porque o oficial de justiça estava lá, porque ela estava com 3 parcelas atrasadas do carro. Então, são histórias reais. Essa é a vida real do brasileiro, mas aqui a gente está falando da categoria. E só para elucidar, tem uma pesquisa que foi encomendada pela AFIR, nossa, esqueci, me deu um branco agora, AFAR, não vou lembrar agora. Desculpa. 2025. Depois eu pego ali e falo e passo para você o nome exato. É uma escola de... coloco aqui na descrição Isso, é uma escola de especialidades médicas, tá? Que só tem cursos médicos aqui de São Paulo. E ela encomendou uma pesquisa, e nessa pesquisa, 72% dos médicos brasileiros, eles têm algum tipo de dívida. Não inadimplentes, tem algum tipo de parcelamento de dívida. É bastante, né? 72%. É muita coisa. 15%, assim, um número menor de médicos, os que guardam apenas 15% da renda, os que guardam, né? E durante uma carreira, um médico, ele chega a perder de 1,6 a 2 milhões de reais por falta de educação financeira, por falta de conhecimento. Cara, é muita coisa. Por já no começo da faculdade começar errado. Né? Como esse exemplo dessa doutora que eu dei, em que ela, na residência, chegou uma pessoa oferecendo um seguro, ela colocou, seguro eu quero, e não soube avaliar ali o que era bom. O que não era para ela. Falando em avaliar, né, o que é bom, o que não é na nossa vida, não só de médicos, profissionais da saúde, mas acho que qualquer pessoa, em qualquer momento da vida,
que ferramentas que a gente pode usar para poder ter essa organização? Então, uma planilha, um sistema, o que você usa, o que você recomenda? Sim, tem os que gostam de caderninho, tem os que gostam de planilha. A única coisa que eu não recomendo, tá? Vamos começar pelo que eu não recomendo, é fazer contabilidade mental, gente. Não dá. Contabilidade mental não dá. A mente engana. Total, né? Haja vista o exemplo que eu dei da médica de 60 mil e, na verdade, ela ganhava 25 e não 60, porque a diferença era só para custear ali as questões da profissão. Então, assim, para quem for usar caderno, procure separar por categoria. Isso ajuda bastante. Como assim, Elaine? Sei lá, o que você gasta de moradia? Né? Eu gasto aluguel, água, financiamento do meu imóvel, luz, e aí você condomínio, né? Você vai tudo mesmo, né, para organizar. Depois, transporte, depois alimentação. E saibam, pessoal, alimentação é um dos pilares que mais escorre dinheiro e que as pessoas não veem. É porque, tipo, eu percebo por mim mesmo. Eu como na faculdade, às vezes, tipo, eu nem percebo, gastei, sei lá, R$1.000 só porque eu vou tomar um cafezinho, comer uma água, uma coxinha, uma bala, sabe por um quê? chocolate, sem nem perceber. Porque a gente tem tendência de menosprezar os pequenos valores. É só R$10. É só R$9. De 10 em 10, temos 1.000 no final. Perfeito. E aí, se você não coloca no papel, se você não anota, nem que seja anotar, sei lá, pega uma caneta colorida, um post-it, separa por cor, moradia, transporte, saúde e bem-estar, cuidados pessoais, o que é para sua atividade profissional, o que é para bancos, tudo tem que ser mensurado. Por quê? Porque o que a gente não mensura, a gente não vê. A gente não otimiza. E o que a gente, né, a gente não consegue fazer gestão, perdão. Então, gente, olha só. O que a gente não mensura, a gente não consegue fazer gestão. Sim. E o que a gente não consegue fazer gestão, a gente não consegue otimizar. Então, verdade. como que eu vou melhorar se eu não coloco no papel? E aí a gente entra numa seara de procrastinação. Muitas vezes com medo de olhar um extrato de fatura, um extrato da conta, uma fatura do cartão. Às vezes olhar e nem reconhecer, né? Tipo, o que foi isso? Porque a fatura não fica escrito, né? Exato. No dia tal, você foi em tal loja e comprou tal coisa. E reconhecer. Quando você faz um gasto, que você ou se arrepende depois, ou se aquele gasto é aquilo que você, puxa, não devia ter feito, tenta observar e anotar no papel qualquer emoção. Vocês assistiram Divertidamente 2? Sim. Né? Que tinha lá a gestão das emoções. Então, eu tenho emoção. O que vai guiar as minhas ações é qual o sentimento, né? Porque emoção é diferente de sentimento. Então, eu tenho as minhas emoções, que são memórias emocionais que a gente carrega. E aí, a gente tem que entender qual que é o sentimento que está ali no controle. É a ansiedade? É a tristeza? É a felicidade, né? Sim. E aí, você começa a notar isso e perceber, poxa, aquele dia que eu comprei aquela bolsa... Vou dar um exemplo. Eu me policio quando eu estou com a minha irmã, tá? Porque toda vez que eu estou com a minha irmã, ela, vamos no shopping? Vamos. Comprei uma bolsa, falei, também quero. Vamos parcelar no carro? Vamos. Então, eu comecei a reconhecer que as coisas que eu comprava estava ligado, às vezes, à companhia dela. E eu percebi, não que seja ruim, eu amo a companhia da minha irmã. O que acontece é que eu comecei a perceber. Sim. Eu comecei a perceber qual era o tipo de comportamento que eu tinha quando eu gastava alguma coisa demasiadamente. E na minha mentoria, gente, olha, a minha planilha, para quem quer o trabalho ali bem de perto, só para vocês entenderem, eu tenho uma mentoria com 7 encontros, né? Neste diagnóstico, eu já consigo identificar os pontos de melhoria e já paga a mentoria, o investimento da mentoria. E na minha mentoria, no meu primeiro diagnóstico, eu misturo o emocional com os números, quando eu vou perguntar. E aí eu faço a pergunta. Quando eu faço uma pergunta para você, eu falo assim, olha, Gabriela, para você vai falar assim, olha, eu fiz fui num restaurante. Eu vou perguntar para você, Gabriela, esse gasto, ele foi essencial ou supérfluo? Aí você, foi supérfluo. Você faz sempre? Se faz sempre, é custo fixo. Se não faz, de vez em quando, é variável. E eu classifico. No final, a minha planilha que eu falo que faz até terapia com a gente, no final a planilha mostra os números, o que foi de gasto supérfluo, o que foi de essencial. E no final eu consigo elencar e colocar num ranking aonde a gente vai começar a atuar. Se um médico tá já em uma situação que tá totalmente no vermelho, assim, tá
extremamente endividado, dá pra virar o jogo? Com o planejamento certo, nem que demande tempo. Dá pra virar o jogo? Dá. Dá. E aí eu trago muito a minha expertise de banco, né? As pessoas que elas estão endividadas, elas... O que acontece, né? Elas ficam tão endividadas, nós, seres humanos, né? O que a gente tem tendência de fazer? Focar o problema. Focar o problema. E eu não durmo, e o banco batendo na porta, e eu fico naquela energia de focar o problema e não consegue focar a solução, né? Primeiro, perceber. Então, qual que é a dica que eu dou para quem está endividado? Comece a colocar no papel para você começar a negociar com seus credores, ok? Como você mesmo disse, vai levar um tempo, porque você não fez essa bagunça toda pro dia para a noite, né? E é como a gente falou, a prevenção, ela sempre custa mais barato. A questão de, por exemplo, fazer... meio que tomar conta dos gastos. Porque às vezes a gente faz gastos sem perceber, né? Não perceber, mas sem raciocinar. Sem planejamento. Tipo, estou triste hoje, fui no shopping, comprei uma blusinha. Tipo, coisas assim. Você acha que anotando e falando, tá, mês que vem estou endividado. Então, nos próximos meses não gastarei com tal coisa, coisas que não são necessárias. Ajudam mais rápido a virar o jogo? Ou não interferem no tempo? O que você pensa? É a questão do hábito. Do hábito. Você tem que ter hábito. Quando a gente está endividado, o que a gente precisa? De dinheiro. E tomadas de decisões certas. Sim. Certo? Então, quais são? E querer sair também da questão. Quando uma mentorada ou um mentorado vem falar comigo, eu até pergunto, de 0 a 10, quanto você está disposto a sair dessa situação? Quem me dá 8, 8,5, 9, eu falo, você não está preparado no momento. Porque ali, né, uma consulta comigo é igual a consulta médica. Então, se eu tenho um problema no estômago, Gabi, vou falar, doutora Gabi, eu tô com um problema no estômago. Então, Elaine, você tem que comer isso, fazer isso, tomar essa medicação, repousar, tal. Receitas, não é isso que você vai fazer? Sim. Se eu não seguir, eu vou ser curada? Não. A questão da mentoria é a mesma coisa. Então, assim, eu tenho ali as estratégias, dá para sair da dívida, sim. Muitas vezes o remédio ele é um pouco amargo e dolorido, mas ele é necessário para sair, né, desse fim do poço que as pessoas se intitulam, né? E quem se intitula, que está me ouvindo, no fundo do poço, gente, saiba que para você pegar impulso, né, para crescer, né, impulso para resolver o problema, o fundo do poço é o lugar certo, porque é ele que vai te ajudar a entender o que está acontecendo, é ele que vai te ensinar a não fazer mais o que você fez, né, e é ele que vai fazer você buscar ajuda e não querer repetir esse padrão. Então, o negócio é começar, tá? E dá, sim, para sair das dívidas, assim, se eu fosse ficar aqui falando, nós ficaríamos falando horas, porque é trabalhoso, mas tem solução. Se você pudesse dar um conselho para os estudantes, até para os profissionais da saúde que estão aqui assistindo a gente, sobre dinheiro, propósito e futuro, o que você diria? Busquem conhecimento, gente. Busquem conhecimento. E o foco é na carreira. E o dinheiro, ele é um instrumento que faz você chegar no seu objetivo, que é ser um profissional de sucesso. Então, busque conhecimento, busque por profissionais, não enxergue o que você vai... Uma coisa que acontece é as pessoas falarem assim, mas vou gastar dinheiro com isso, com uma mentoria, com um curso. Às vezes é mais barato, né? Do que... É o que vai te trazer o retorno. É. Né? Às vezes tem pessoas que gastam 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais numa viagem e às vezes numa mentoria acha super caro, né? E que vai ficar lá na frente, se não fizer agora no começo, vai ficar muito mais caro no futuro. Porque, de novo, a prevenção é mais barato. E todo o valor que vocês forem gastar, não fale gastar. Vocês precisam ter a consciência que todo o dinheiro que eu tiro da bolsa é investir. Por quê? Se eu compro um celular bom para me filmar, para fazer o meu Instagram, você não está gastando dinheiro. Você está investindo dinheiro, porque daquele celular você vai trazer retorno para o seu trabalho, conteúdo. Então, faça isso para tudo. Então, a dica que eu dou é, toda vez que você for desembolsar dinheiro para quer que seja, você sempre vai pensar, quando que esse dinheiro retorna?
Esse Tô é o gastando, eu pensamento. tô investindo. Vou numa festa de R$ 500 da faculdade, pagar R$ 500 na entrada. Quanto que esses R$ 500 vai me trazer de retorno? Eu tô indo lá, de repente, para fazer uma conexão, um networking, de repente conhecer o pai de um amigo que trabalha no hospital que pode me indicar. E aí é você que tem que avaliar. Ou eu tô indo só pra curtir com a galera, beber minha cerveja, meu gin, dançar, namorar, brincar. Né? Para este momento de vida. Não estou falando que você não faça isso. A gente pode fazer e deve fazer, mas com consciência. Inclusive, Entender até seu momento. separar uma verba para o lazer, né? Perfeito. Pra poder, vou separar um dinheirinho pra eu ir no cinema todo mês, pra sair, né? Com certeza. Exatamente, porque para quem tem isso como hábito, e se um dia você precisar cortar o seu cinema, a sua cerveja, né, a sua balada, se um dia você precisar guardar isso, cortar isso te causar sofrimento, saiba que se você não planejar lá na frente vai ser muito pior. Então sofra, né? Se é que é sofrimento, guarde separando uma reserva. Por quê? Quando você separa a reserva, que seja num cartão de crédito. Não tem problema. Sim. Reserva um cartão, dependendo da renda, sei lá, pega um cartão, eu tenho um limite de R$ 1.000 nesse cartão. Então esse cartão eu sei que é pra balada. Sabe o que ajuda? As pessoas têm mania de olhar o cartão de crédito como vilão. Tá? E ele não é vilão. Ele, inclusive, para quem gosta de fazer contabilidade mental, ele ajuda demais. Ok? Por quê? Vamos supor, um exemplo aqui, peguei um limite de cartão de R$ 1.000 para gastar na balada. Aí saiba que tá na última semana do mês. Não, na primeira semana do mês. Aí um amigo fala, nossa, vamos numa festa? Cara, R$ 500 para entrar e a gente vai se divertir? Você pode? Pode. Você vai passar R$ 500 e muito provavelmente vai ficar mais uns 400 para você comer e beber lá dentro. Sim. Saiba que a tomada de decisão é que você vai ficar com R$ 100 para passar o resto do mês. Ou chegou o final do mês, já tá lá, seu amigo, vamos pra praia esse final de semana? Você fala assim, só um minutinho. Vai lá, abre o aplicativo do banco, puxa, tô sem limite. Fala, putz, cara, esse mês não dá. Mas, vou pagar a fatura do cartão, mês que vem a gente vai, tudo bem? Isso é uma forma de planejamento. Faz sentido? Faz total sentido. Então, e eu acho que isso é muito importante para todo mundo, né? E não só estudantes, como profissionais e também como, não só da área da saúde, mas qualquer área. Eu acho que investimento financeiro, assim, planejamento financeiro, né? Organização em qualquer área, ela é muito importante. Eu acho esse tema incrível. Foi muito boa a nossa conversa. Dinheiro, assim, cara, assim, dinheiro é muito bom. E ainda você ganhar dinheiro com responsabilidade, poder proporcionar conforto para os seus, para sua família, poder usufruir do que é bom, é maravilhoso, né? E dinheiro é energia, ele tem que ir e vir. Não é só gastar, não é só guardar dinheiro. Porque senão você chega nos 70 anos, guarda, olha para trás e fala, gente, o que eu fiz da minha vida? Debaixo do colchão. Exato. Então, se você tem um planejamento lá dos 3 cofrinhos que eu falo, né? Você precisa ter 3 cofres na sua vida, viu? Anotem aí. Vocês precisam ter 3 cofres na vida de vocês. O cofre de emergência, que é o dinheiro de liquidez. Para esse cofre, eu não vou olhar a rentabilidade, o que está rendendo mais, porque as pessoas têm essa mania também. Elaine, o que está rendendo mais? O que é melhor? Né? Não tem o que é melhor. Tem aquilo que é propício, é necessário. Então, a reserva, você não vai olhar a rentabilidade. Se bem que entre os produtos que são conservadores, se tiver um que paga melhor, você vai optar por ele. Sim. Mas desde que tenha a mesma característica de liquidez. Segunda reserva é a dos sonhos. Tá? Você só vai começar a reserva dos sonhos, fazer suas viagens, planejar o seu futuro, depois que a reserva ali da emergência, eu não gosto de falar emergência para não atrair, mas a reserva da oportunidade está ali montadinha. Sim. Tá? Que pode girar de 6 a 12 vezes os seus custos fixos. Isso é importante. A segunda reserva é a de médio prazo. Ali eu vou conseguir optar por produtos de investimentos que vai te dar uma rentabilidade de acordo dos seus sonhos. Elaine, daqui 2 anos eu vou fazer uma viagem para Disney. Puxa, que legal. Como que a gente vai se posicionar? Vamos aplicar em câmbio. Por quê? Porque eu estou protegida. Se o câmbio cair, não tem problema. Você quer o quê? O câmbio para gastar dali 2 anos. Sim, sim. Né? Se subir, melhor ainda. Você está protegida, seu dinheiro não vai desvalorizar e você vai ter o seu planejamento de viagem feito. Então, esta reserva de médio prazo, que a gente chama, tem que ser assim, um sonho de 2 anos, no máximo 5. Tá. Tudo que vai ser colocado, feito ali de 2 a 5 anos. E a terceira e última reserva, que é o último cofrinho, é do planejamento, como eu tinha dito, né? Filhos, aposentadoria. Para quem tem filho pequeno,
filho vai fazer uma faculdade de medicina daqui 15 anos, você já pode começar a pensar. Preparando, né? É daí. Sim. E aí se perguntar, qual que é o legado que eu quero deixar para os meus? Né? É um legado de desorganização ou é um legado, né, de prosperidade, de abundância? Sim. Nossa, essa frase foi, assim, incrível. Foi o melhor fechamento, assim, sem nem parecer. Elaine, eu queria muito agradecer você por ter aceitado o convite, por ter participado aqui do episódio comigo. E esse foi mais um episódio do Além da Clínica Podcast. Se você gostou desse episódio, se você achou que fez muito sentido, se você está preparado para começar a organizar suas finanças ainda na faculdade, ou se você já é formado e quer, né, estar planejado aí financeiramente, escreve aqui para mim, fala o que você achou. Escreve, eu vou deixar as redes da Elaine aqui também. E sigam lá, gente. Exatamente. Elaine_finanças no meu Instagram. Meu canal do YouTube é o mesmo. E quem tiver interesse, quer dizer, todo mundo tem interesse, né, de prosperar, quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho, esse trabalho eu garanto que ele vai te dar frutos. Hoje, no futuro, entre em contato, terei o prazer imenso de atender vocês e, Gabi, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, o nosso bate-papo foi incrível, espero que vocês tenham realmente gostado muito e aproveitado assim como eu, que já peguei vários insights aqui, já vou fazer a minha planilhinha, anotar. É isso aí. Gasto ou investimento. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Olha só, 21 anos. Quem tem, né? E uma frase também, só para finalizar aqui, eu tive com um diretor de um hospital na região onde eu moro, e ele falou assim, se você chegar num pronto-socorro e ver um senhor grisalho dando plantão, pode saber que essa pessoa não otimizou sua vida financeira porque ele está precisando de dinheiro, ele está endividado e está enroscado. Então não seja você que está se formando na faculdade, esse senhor que aos 60, 70 anos precisa continuar trabalhando para não morrer de fome. E tem muito gente, de verdade, muita gente nessa situação, Gabi. Mas a gente, todo mundo aqui que acompanha o Além da Clínica Podcast, que viu o nosso episódio incrível hoje, já vai se planejar. Vou deixar aí também, vou deixar todas as redes da Elaine, aí vocês sigam ela lá, acompanhem o conteúdo dela. E eu queria só agradecer de novo, viu? Muito obrigada, querida. Obrigada. É isso, gente. Um beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.